Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia da nossa aula, finalmente chegou o dia da nossa aula. E hoje eu vou falar de um assunto bastante questionado. Muita gente fica me perguntando a respeito desse assunto. Então, a nossa aula hoje é a respeito das redes de comunicação industrial e as partidas de motores. O que tem a ver rede de comunicação industrial com partida de motores? A minha especialização é em painel elétrico, e as partidas de motores estão nos painéis elétricos, principalmente no centro de controle de motores. Eu sou mentora do curso de projetos elétricos para painéis industriais. E eu sou mentora desse curso, e está muito intimamente relacionadas às redes de comunicação industrial com as partidas dos motores. Então, vamos lá? Então, o que são redes de comunicação industrial? É o advento da indústria 4.0, que possibilita a troca de informações valiosas para o processo produtivo. Ou seja, tudo o que está acontecendo no processo são informações que são trocadas entre os vários componentes daquele processo, os vários equipamentos daquele processo, com a pessoa que está operando, controlando, gerenciando aquele processo. Então, são definidas, as redes de comunicação industrial são definidas como caminhos automáticos que possibilitam o compartilhamento de dados, muito valioso para o desenvolvimento da eficiência produtiva. Então, aí eu destaquei 2 pontos, indústria 4.0 e eficiência produtiva. Tudo isso, toda a evolução que nós vamos ver aqui na aula de hoje, está relacionada com a eficiência produtiva. Isso é o que mais importa para as indústrias, a eficiência produtiva. Então, vamos ver um pouco de história aí, Está vendo aí nessa foto que tem a indústria 1.0, indústria 2.0, indústria 3.0 e a indústria 4.0. Então, vamos ver um pouquinho o que é isso. Ali tem as datas, 1784, 1870, 1969 e hoje. Então, vamos entender o que é isso, Então, vamos lá. Indústria 1.0. Olha essas fotinhos. Lembra alguma coisa aí? Você se lembra de alguma coisa? Pois é. É a primeira revolução industrial, que se iniciou há uns 250 anos atrás. É um tempinho bom, E com o aumento da produtividade da indústria têxtil, com as fábricas mecanizadas através das melhorias com a máquina a vapor do século XVIII. Então, aqui em cima tem uma foto da indústria têxtil, então começou a crescer muito, Então, houve a primeira revolução industrial com as fábricas mecanizadas, foram fazendo as máquinas, O trabalho que era feito manualmente passou a ser feito através de máquinas. E com o advento da máquina a vapor, tudo isso foi melhorando. Aqui pode ver que é uma máquina agrícola a vapor, um trator a vapor. Não é legal isso aqui? Então, com o advento então, da mecanização das fábricas e com as máquinas a vapor, surgiu, então, a primeira revolução industrial, que é o que a gente chama de indústria 1.0. E a indústria 2.0, então? Essas fotos te trazem à memória algumas coisas? Aqui, a fábrica da Ford, aqui é a produção em série, montagem em série, aqui é uma outra fábrica também, montagem em série, Pois é, então é isso mesmo, A indústria 2.0 é a segunda revolução industrial que se deu com a implantação da produção em série, em linhas de montagens para o aumento da eficiência.
tudo que a indústria foi melhorando, foi crescendo, foi bolando, foi sempre pensando no aumento da eficiência, né, o aumento da produtividade com redução de custos. Então, a indústria 2.0 ou a segunda revolução industrial se deu com isso, porque eles começaram a ver que produzir um carro uma a uma anualmente, do começo ao fim, demorava demais. Então, falaram, então vamos fazer uma produção em série. Está vendo aqui? Ó, isso aqui é uma produção em série. Cada uma dessas pessoas faz uma pecinha. E sempre a mesma pecinha. Isso aqui tem até um filme que chama Tempos Modernos, com Charlie Chaplin, não sei se vocês já assistiram, que é muito engraçado, porque a pessoa, o trabalhador, ficava sempre fazendo sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, ficava até meio doidinho, né? Mas isso aumentou demais a eficiência e a produtividade, reduzindo aí os custos de mão de obra, porque aquela pessoa fazia a mesma coisa, aquela outra pessoa fazia a mesma coisa, melhorou muito para a indústria, né? Então, depois veio a indústria 3.0. Olha aí, vocês já reconhecem essa indústria, né? Olha só que coisa! Com a terceira revolução industrial, iniciou a montagem automatizada, com a aplicação de computadores no chão de fábrica, o uso de CNC em centros de usinagem e máquinas de inserção de componentes. Com isso, os trabalhos mecanizados foram, em vez de ser realizados por seres humanos, começaram a ser realizados por robôs computadorizados, né? Então, veja bem, olha essa aqui, isso aqui é uma máquina têxtil. Olha esse visual, parece um visual futurista, né? Bem diferente daquela foto nossa lá, quando as primeiras fábricas têxteis mecanizada, né? A primeira máquina têxtil mecanizada que a gente viu lá no século XVIII, olha como é diferente da máquina têxtil computadorizada, né? Aqui uma linha de produção, veja que não tem nenhuma pessoa, olha, essa linha de produção aqui, ó, tudo feita por robô. Ali uma linha de produção de carros, ó, feita por robô. Então, a terceira revolução industrial foi a iniciação aí da aplicação dos computadores no chão de fábrica, sendo tudo feito por robôs, né? Então, a fábrica ficou robotizada. Bom, então, e a indústria 4.0? O que será isso, né? A indústria 4.0 é da era da comunicação, tudo comunicando com tudo, tá vendo isso aqui, ó? Tudo comunicando com tudo, todas as áreas comunicando com tudo. A produção, a parte de armazenamento de dados, a parte de comunicação com o cliente, a parte de transmissão, tudo isso. Então, a indústria 4.0 é a quarta revolução industrial. É uma expressão nascida na Alemanha, naquela feira internacional maravilhosa lá, que se dá em Hannover, que engloba tecnologias para automação e troca de dados, e utiliza os conceitos de sistemas ciberfísicos, internet das coisas e computação em nuvem. Nossa, Angélica, o que é isso? Sistemas ciberfísicos, internet das coisas e computação em nuvens? Então, vamos ver. Isso aí são tecnologias para automação e troca de dados que a indústria 4.0 adota nos tempos atuais, né? Então, essa é a indústria 4.0. Então, as redes de comunicação nasceram para atender à indústria, as necessidades da indústria 4.0, a indústria no sentido de aumentar a eficiência, minorar os custos, minorar espaços, né? Então, vamos ver o que é esses sistemas ciberfísicos, o que é
essa internet das coisas, e o que é computação em nuvem. Eu vou passar esses dados para vocês assim de maneira bem assim informativa, não vou entrar nos detalhes, principalmente porque são assuntos bastante específicos, são assuntos que requerem bastante conhecimento, principalmente da parte de tecnologias de automação, né? Então, eu vou falar de maneira assim, eu vou procurar falar de maneira que você entenda, né? Vamos ver, então, como que é isso. Então, vamos lá. Sistemas cyberfísicos, que é, então, Cyber Physical Systems, a sigla CPS. Então, olha, é a fábrica se comunicando com outras fábricas, fazendo as pesquisas, se comunicando com robôs, se comunicando toda a cadeia produtiva, inclusive a geração de energia, todo mundo conectado e se comunicando e transferindo dados. Tudo comunicado, né? Então, o que é isso? São integrações que envolvem computação, comunicação e controle através de redes e processos físicos. Através deles, as indústrias têm como representar a realidade do mundo físico em ambientes digitais. Então, eu pego tudo que eu preciso e represento no mundo digital muito similarmente ao que está acontecendo na realidade lá na minha fábrica, lá no meu processo produtivo. Eu sei que o meu processo físico por exemplo, eu coloco a batata frita ou a batata numa máquina, ela vai descascar essa batata, ela vai picar essa batata, ela vai colocar essa batata para fritar, ela vai armazenar essa batata, vai determinar qual é a qualidade de cada uma, vai ensacar e vai guardar e armazenar em local desejado. Então, tudo isso é o processo físico. Mas eu posso fazer esse processo, representar esse processo lá no meu computador, lá no meu centro de operação integrada. E através desse centro de operação integrada, através da transmissão de dados dos equipamentos que estão lá na minha fábrica, me mandando todos os dados daquele momento, eu posso representar no meu computador tudo que está acontecendo na fábrica. Eu estou lá no ar-condicionado, fresquinho, limpinho, sem estar lá no chão de fábrica, mas eu estou controlando tudo. Então, é a computação, porque eu estou controlando no computador, a comunicação, que é a transmissão de dados, e o controle, porque eu estou vendo tudo o que está acontecendo lá, né? No ambiente digital, eu estou representando tudo que está acontecendo no ambiente físico. Interessante, né, gente? Bom, então, o que é a internet das coisas, a IoT, né? O IoT, que é Internet of Things, né, em inglês. É um termo usado para descrever uma ampla variedade de objetos inteligentes capazes de se conectar à internet, né? O telefone virou um equipamento desse, né? Porque o telefone celular é um equipamento que se conecta na internet, você pode falar através dele, pode fazer. Hoje em dia, a gente falar é o de menos, né, gente? O que a gente faz através do celular, falar é nada. Então, olha, todos os equipamentos conectados à sua internet através do celular, e você falando, você pode pedir um cafezinho, você pode fazer uma compra, você está com fome, usa o iFood, chega lá na sua casa, você não precisa ter dinheiro para pagar, não precisa ter o dinheiro físico, né? Mas você tem o dinheiro lá no banco e virtualmente você paga, e ele chega lá na sua casa, tudo conectado, aqui um gráfico da indústria, e assim vai, outra indústria aqui. Então, todos os equipamentos, todos os
dispositivos, todos os materiais elétricos, por exemplo, no nosso caso aqui nós estamos falando da parte elétrica, envolvidos no processo de produção, conectados a uma rede de comunicação, conectada à internet ou não. Muitas não precisam ser conectadas à internet, mas internet das coisas vai facilitar essa comunicação, né? Então, esse termo também pode ser usado para descrever a rede virtual que é responsável pela comunicação de todos esses dispositivos. Então, o nosso caso, principalmente, é esse aqui. Esse aqui, internet das coisas, não sei se vocês viram uma propaganda, um cachorro está morrendo de calor na casa dele e fica latindo para o ar-condicionado. E o dono do cachorro já vai chegar daí a pouco na casa. E lá de longe, lá do carro dele, ele pede para o ar-condicionado ligar. Ele fala, liga ar-condicionado. E o ar-condicionado lá na casa dele liga. Por quê? Está conectado ao celular dele, né? E essa comunicação é feita. E o cachorro fica latindo para o ar-condicionado e, de repente, o ar-condicionado liga. Aí ele fica todo satisfeito. Ele acha que o latido dele é que fez o ar-condicionado ligar. Então, é uma coisa muito interessante, né? Então, muita gente já fala a casa inteligente, né? A casa inteligente tem objetos inteligentes dentro dela que vão entender a sua voz, vai entender a voz de comando dada via celular ou outra rede de comunicação, né? Então, isso é a internet das coisas. E a computação em nuvem? Aí, todos os dados, todos os computadores, aqui um PC, aqui uma estação de operação, aqui um tablet, aqui um celular, aqui um notebook, né? Tudo isso com os seus dados armazenados na nuvem, sem precisar de espaço físico, sem precisar de papel, sem precisar de você ter aí espaço de armazenamento nas suas máquinas muito grandes, né? Então, o conceito é a possibilidade de acessar arquivos e executar diferentes tarefas pela internet sem a necessidade de instalar aplicativos no computador ou aí na sua máquina digital, né? O armazenamento de dados é feito em serviços online em uma rede. Para realizarmos determinada tarefa, bastaria nos conectarmos ao serviço online, salvar o trabalho e depois acessá-lo de qualquer outro lugar. Não é uma coisa maravilhosa? Né? Esse conceito, né, de armazenar na nuvem ocupa muito menos espaço. Eu trabalhava numa empresa que a gente tinha uma sala de arquivos. E mesmo assim, estava um arquivo empilhado em cima do outro, porque faltava espaço. Era uma sala enorme de arquivos. Quando construímos uma nova fábrica, foi construída uma nova sala de arquivos muito maior do que a que tínhamos, e mesmo assim, no final aí de 10 anos, 12 anos de acúmulo de papelada, de documentos, de projetos, a gente tinha uma projetoteca maravilhosa, muito bem organizada, mas faltava ainda espaço. Hoje a gente não precisa de nada disso, né? Eu tendo uma internet, eu tendo um espacinho para colocar meu computador, eu tendo uma cadeira, uma mesa, uma cadeira, ou às vezes até posso fazer no colo, se eu tiver com notebook, pronto, acabou, eu faço tudo dali, não é? Então, é uma coisa sensacional isso, né? Então, a indústria 4.0 utiliza esses três conceitos, né? O cyberfísico, a internet das coisas e a computação em nuvem.
todas essas três qualidades aí para automatizar o processo e para, principalmente, aumentar a eficiência com menos custos e sem precisar ampliar a planta industrial. Olha, isso é muito bom, não é não? Pensa bem. Bom, então vamos ver os tipos de rede de comunicação, né? O que é isso? Elas são divididas em grupos. Aqui eu vou falar de algumas, viu, gente? Tem outras redes de comunicação, mas eu vou falar assim, do que a gente mais usa aí na parte elétrica, né? Na parte de controle da parte elétrica. Bom, então, nós temos as primeiras redes de campo, que é as redes Profibus, DP, PA e DeviceNet. Profibus era da Siemens, era exclusiva da Siemens, ela que criou essa rede para ela, né? DP é dentro do painel e PA é lá nos instrumentos de campo. E a rede DeviceNet, ela foi uma rede criada pela Rockwell, né? Pela Allen Bradley, desenvolveu um CLP, né? Allen Bradley. Então, essas redes são as redes Field Bus, ou seja, Field é campo, né? E Bus é o barramento ou a rede propriamente dita, né? Foram as primeiras redes de campo, a Profibus e a DeviceNet. Aí, mais atualmente, veio a rede Ethernet, né? Mais evoluída, porque como a Profibus era da Siemens e a DeviceNet era da Rockwell, quando juntava a Siemens com Rockwell, algum processo lá da fábrica, havia muita dificuldade de fazer conexão entre as redes. Surgiu, inclusive, muitos fornecedores que fabricaram aí dispositivos ou conversores de rede. Mas toda vez que você põe uma interface entre uma rede e outra, uma interface entre um aparelho e outro, você está arranjando um ponto de defeito. Então, no começo, quando surgiram as primeiras redes de comunicação, as indústrias foram muito reticentes em aceitá-las, porque havia muita dificuldade no começo na comunicação, né? Mas hoje em dia isso aí está muito tranquilo. Aí surgiu a rede Ethernet, muito mais amigável, vários aparelhos conversam entre si através dessa rede Ethernet, porque ela é mais evoluída, né? Permite que máquinas e dispositivos se conectem com mais precisão, sem precisar ficar usando interfaces, né? Como a rede Profinet, que é da Siemens, e a Ethernet IP, que além de ser da Rockwell, também tem outras indústrias que utilizam, outras empresas que utilizam. E a EtherCAT, né? Então, essas redes são mais universais, vamos falar assim, e elas se comunicam com todos os aparelhos. Pode ser um aparelho da Rockwell, pode ser um aparelho da Siemens, pode ser um aparelho da Schneider, pode ser um aparelho da ABB, pode ser um aparelho da WEG. Elas se comunicam entre si sem problema, sem precisar de interface, sem precisar aí de dispositivos adicionais, né? Então, existem, além das redes, os protocolos mais alinhados com a indústria 4.0, como o OPC/UA, ou seja, esse OPC/UA é a arquitetura de comunicações unificadas de plataforma aberta, e o TSN. Então, esses protocolos, eles são mais alinhados com a indústria 4.0, porque eles promovem, né, uma arquitetura de comunicação mais unificada. Em plataforma aberta significa com a rede que todo mundo pode acessar, né? Então, aqui nesse caso, eu vou dar um exemplo de rede para que vocês compreendam o que é uma arquitetura de comunicação em rede, né? Então, as redes de comunicação são desses tipos e são divididas nesses grupos, e tudo isso ainda, em alguns casos, precisa de maior evolução, precisa de maior entendimento de quem as usa, precisa de profissionais que as desenvolvam. Hoje em dia, as grandes
as grandes indústrias que fabricam equipamentos, que fabricam dispositivos de rede, essas coisas, que fabricam os PLCs, elas que detêm o poder de construir essas redes, né? De desenvolver essas redes e esses protocolos. Tá? Então, aqui, ó, um exemplo bem simples de uma rede de comunicação. Então, a conexão, ó, aqui é a interface do sistema supervisório com o PLC. O sistema supervisório está aqui. É onde eu vou representar nesse mundo virtual o que está acontecendo aqui na minha fábrica. Ó, aqui é uma chave fim de curso, aqui é um motor, aqui é um transmissor, aqui é uma válvula de controle. Tudo isso aqui está lá no meu processo. Essas chaves fim de curso, esse transmissor, essa válvula de controle, eles têm aí características, sinais discretos, sinais analógicos, que vão ser levados aqui ao CLP, ou PLC, né? Controlador lógico programável. Então, o CLP é responsável por coletar os dados de campo e levar até o supervisório que está aqui. Aqui no supervisório, que é a minha parte virtual, né, que é a minha representação virtual da minha fábrica, tudo que acontecer com cada um desses componentes vai acontecer aqui também. Desligou, acende uma luz, ligou, acende outra luz, tem um problema, parou, tem um alarme e tem um desligamento também. Tudo isso pode ser feito aqui. Aqui temos o motor. O motor não leva para o PLC diretamente as características dele. Ainda não temos um motor inteligente. Eu acho. De repente tem, eu nem sei. Mas a gente tem aqui, ó, interligando o CLP com o motor, nós temos aqui no meio do caminho um CCM, um painel elétrico. Né? Esse painel elétrico vai levar para o CLP todas as características ou o que está acontecendo com esse motor, e esse CLP ou PLC vai levar aqui para o meu supervisório, onde eu vou poder saber tudo o que está acontecendo, se o motor parou, se o motor explodiu, se o motor está com defeito, o que está acontecendo lá. Tá? Se tem algum problema aqui acontecendo nesse processo com aquele motor. Vamos supor, esse motor é o motor responsável por fazer uma correia transportadora levar algum produto lá para ser ensacado ou para levar as garrafas para serem enchidas e tal. Aí aconteceu algum problema e eu não tenho líquido. Esse motor tem que parar, mas ele não parou. Aí ele continuou, as garrafas foram passando sem líquido e foram retornando vazias, foram caindo lá onde elas são armazenadas vazias. Alguma coisa está errada. Com certeza, lá na frente, esse processo tem algum detector de garrafa vazia, vai comunicar, olha, esse motor está parado. O CLP vai falar para o supervisório, o motor está parado. O operador vai ver aqui, puxa vida, o motor parou, o que aconteceu? Liga lá para o cara que está no campo, olha, o motor tal está parado. Vê lá o que aconteceu, vai lá ver, está sem líquido, ou embuchou, ou agarrou, ou qualquer coisa, né? Então, conexões de cartões de interface do PLC com os módulos I/O, os instrumentos e equipamentos de campo, né? O PLC recebe essas informações e leva lá para o meu supervisório. Bom, outro exemplo de rede, isso aqui, ó, já apareceu mais algumas coisas. Aqui eu tenho, ó, inversores, soft starters, um conjunto grande aí de inversores e softs. Essa rede roxinha aqui é Profibus, essa rede preta aqui é Modbus. Aqui esses inversores comunicam com o CLP numa rede Modbus e esses aqui comunicam com esse CLP numa rede Profibus. Aqui são os switches gerenciáveis que recebem essas informações e levam lá até o PLC.
às vezes você precisa colocar duplicadores, terminadores, para que essa rede funcione adequadamente. Mas isso aí é um problema do pessoal da automação, não da elétrica. Nosso problema aqui, ó, é que esses inversores de soft estejam aí com a rede de comunicação, eles tenham uma rede de comunicação deles próprias, em Profibus, por exemplo, nesse caso, que leva lá para o meu CLP essa informação de como que está aqui, tudo funcionando direitinho, e através da rede Ethernet, o meu CLP leva lá para a minha estação de operação, onde estão os computadores, tudo que está acontecendo aqui no campo. Esses estão no CCM, esses estão no outro CCM, que são painéis elétricos, né? Essas redes aqui do painel elétrico até o CLP, normalmente é Profibus, pode ser rede Ethernet também. E, normalmente, a rede do CLP até a estação de operação, que são os computadores, normalmente ela é feita em Ethernet. Porque o computador não recebe muito bem uma rede Profibus. Tá? Ele não tem os dispositivos que entendam isso. Então, a rede Ethernet é um cabinho azul, esse cabinho azul que a gente conhece bastante, né, que a gente até usa na casa da gente. Essa rede é a que faz com que o CLP se comunique aí com a minha estação de operação, que são os meus computadores. Tá? Bom, aqui agora, ó, mostrando um exemplo de benefício de uma rede de comunicação para a indústria. Vamos supor aqui que nesse CCM, nesse painel elétrico, acontece um curto-circuito aqui nessa gavetinha, na gaveta 3 do CCM2. Essa comunicação de defeito vai direto lá para o meu computador, né, através do meu CLP, né, a minha rede vai aqui, está vermelhinha aqui para indicar que ela está em defeito, fala aqui com o meu switch, o switch fala aqui com o meu CLP, podendo ser BB, Siemens, Schneider, Rockwell, qualquer um, tá vendo? Numa rede Profibus aqui, ó, comunica aqui, fala, olha, a gaveta 3 do CCM2 está em curto, o CLP fala com a minha estação de operação, olha, a gaveta 3 do CCM2 está em curto, ela é desligada daqui. O cara não precisa sair correndo para ir lá desligar, ele desliga daqui. Uma ordem do CLP vem de volta, desligando ela. Tá? Aí o operador vai lá, tira essa gaveta, se for um CCM de gaveta extraído, tira essa gaveta, coloca uma gaveta nova, pronto, o sistema volta a funcionar. Eu não preciso desligar toda a minha indústria porque deu um curto aqui nessa gaveta. Tá vendo que vantagem que é? Maravilhosa, né? E daqui eu sei tudo o que está acontecendo em todos os CCMs, em todos os dispositivos do meu processo industrial. Não é uma coisa fabulosa? Então, aqui, ó, uma rede mais complexa, tá vendo? Uma rede maior zona. Então, vamos lá. Começa aqui embaixo, ó. Eu tenho aqui a instrumentação da caldeira, eu tenho os transmissores, eu tenho todos os sensores de campo, estão aqui. E através de uma rede aí de I/Os, eu levo lá para a minha remota. A remota da caldeira, normalmente, ela fica lá no campo, pertinho de onde estão os instrumentos. Ela coleta todas as informações que vêm da instrumentação, né? Transmissores, sensores, tudo, vazão, transmissores de vazão, transmissores de pressão, transmissores de temperatura, tudo que vem lá do campo, de acordo com o processo que eu preciso, coleta tudo isso e leva por uma rede Ethernet IP, leva lá no meu CLP, tá vendo? E, além disso, tudo que está acontecendo aqui com os meus inversores, softs, partidas direta, inteligente, tudo aqui que está acontecendo no CCM1, CCM2, eu levo também para o meu CLP, que vai, através de um switch, se comunica aqui com o meu rack de servidores que comunicam com as minhas estações aqui
de operação. Então, aqui eu tenho a instrumentação de campo, aqui eu tenho o CCM1 da caldeira, eu tenho o CCM2 da caldeira, está vendo que são CCMs diferentes? Às vezes a caldeira tem um CCM em baixa e média tensão, né? Tudo isso sendo coletado, olha. Só que só um equipamento, que é a caldeira, né? Depois eu tenho aqui o painel da remota, depois eu tenho aqui o painel de controle, que é o painel onde está o PLC. Depois eu tenho aqui um painel de HM, normalmente essa IHM é grande, ela replica o supervisório que está aqui, ela faz ele de maneira mais singela aqui no campo, para que o operador aqui mais, ele tenha redundância aqui nesse supervisório, né? Bom, aí eu tenho aqui um centro de operações integradas, onde estão todas as minhas estações de operação. Pode ver que a caldeira tem 2 estações de operação e cada uma delas é redundante, ou seja, é um equipamento de extrema importância para essa linha de produção. Pode ser aqui uma usina, né? Uma usina de açúcar e álcool, uma usina sucroalcooleira, né? Ela precisa de ter aí um centro de operação redundante, por isso ela tem 2 CCMs, né? Tem aqui a redundância do supervisório, né? Costuma ter a redundância também de CLP, de PLC, tá? Então, aqui é um exemplo de rede de comunicação bem completa. Tem outros equipamentos aqui no meio do caminho, tem repetidores, tem terminadores, tem aqui umas portas de comunicação, tem uma série de outros equipamentos que fazem essas interfaces aqui e que ajudam, né, no controle aí da produção. Tudo isso aumentando a eficiência, aumentar a eficiência sem aumentar o custo de produção. Muito antes, pelo contrário, né? Otimizando o máximo a produção. Bom, tudo isso, toda essa jornada evolutiva, né? Para a gente chegar no painel inteligente, que é o CCM de baixa tensão inteligente, né? Porque também os equipamentos precisam ser inteligentes, senão não adianta nada eu ter uma rede de comunicação maravilhosa e meus equipamentos tudo sem poder comunicar. Aqui são uns exemplos de CCM, ó. Tá vendo? Então, todos esses CCMs têm que ser inteligentes para poder estar integrado aí uma rede de comunicação, né? Ah, Angélica, mas o CCM é o que mesmo? O CCM é onde estão todas as partidas de motores, todos os alimentadores de outros painéis daquele processo ali onde ele está. Pode ser da caldeira, pode ser da fábrica de açúcar, pode ser aqui da fábrica de batata frita, pode ser aqui, sei lá, da destilaria, né? Então, todos os CCMs vão estar integrados aí a uma rede de comunicação que está integrada a um supervisório de controle de tudo que está acontecendo na fábrica. Então, vamos falar das partidas de motores. Você sabe o que é uma partida de motor? E para que serve, como ela é aplicada? Vamos lá. Partida de motor. As partidas elétricas dão início ao funcionamento do motor. Um motor industrial não funciona sem partida elétrica. Os motores elétricos são responsáveis pela maior parte do consumo de energia na indústria brasileira. O setor industrial brasileiro consome, por sua vez, 48% da energia gerada no país, quase metade, hein, gente? Assim sendo, a partida de um motor elétrico é um evento que necessita de planejamento e de manutenção. Então, vou partir de qualquer jeito, vou fazer de qualquer jeito, vou comprar um motor bem grande, fazer uma partidinha lá para ele, pelo menos eu tenho reserva. Não. Tudo requer um planejamento, tudo requer uma manutenção, tudo requer um controle, não pode ser feito de qualquer jeito, porque ela consome o setor industrial consome 48% da energia gerada no país
E se esse consumo aumentar muito, se o fator de potência for muito baixo, e uma série de outros fatores que diminuem a eficiência energética, a gente pode levar a um colapso aí na produção de energia elétrica. Tá? Então, é uma coisa que requer cuidado, planejamento e manutenção. Então, vamos falar da partida direta, né? A partida direta é aplicada aos motores de baixa tensão com velocidade constante. Nessa partida, o motor recebe tensão nominal em curto período de tempo, provocando um pico de corrente na partida. Vamos ver aqui um grafiquinho corrente-tempo, né? No momento da partida, a partida vai aí de 6 a 8 vezes o valor da corrente nominal, aí depois ela vai caindo e atinge aqui a corrente nominal de acordo com o tempo que vai decorrendo aí da partida, né? Então, a partida direta ela é aplicada a motores de baixa potência. Você imagina se for de alta potência, a corrente que não vai acontecer aí, né? Então, dá um tranco aí, uma partida de um motor muito grande, sendo uma partida direta, dá um tranco muito grande na instalação daquela indústria. Então, a partida direta é para os motores de baixa potência. Associação de componentes da partida direta. Então, a partida direta pode ser feita com disjuntor motor e contator. Aqui eu coloquei para você ver como que é um disjuntor trifásico, um disjuntor motor trifásico e um contator trifásico. Só com isso você já tem todos os dispositivos de seccionamento, proteção de sobrecorrente ou de sobrecarga e proteção magnética, curto-circuito. E também tem o dispositivo de manobra, liga e desliga, né? Que pode acionar aí o seu motor que está lá no campo. Ai, Angélica, mas uma partida assim, como que ela pode comunicar lá com o supervisório? Calma, calma, calma. Então, vamos transformar uma partida direta. Não, antes eu vou te mostrar um comandinho, né? Como que é feito o comando, ó. Disjuntor, motor, contator. Eu tenho aqui um mini disjuntor. Aqui eu tenho o botão desliga, eu tenho o botão liga, eu tenho o selinho, eu tenho aqui a bobina desse contator está aqui, então quando eu ligo, eu energizo essa bobina e imediatamente eu faço o selo e beleza. Esse contato aqui e esses são aqui do Q1 quando ocorrer aí algum problema, alguma sobrecarga ou algum curto. Então ele fecha esse contato e aqui liga esse botãozinho amarelo, esse sinaleiro amarelo, e aqui desliga, abre esse contato e desenergiza o meu contator, parando o meu motor. Isso aqui, então, é um diagrama de força e comando de uma partida direta, né, sem inteligência. Então, o que é uma partida direta inteligente? É uma partida onde eu inseri um dispositivo de comunicação aqui, um dispositivo inteligente. Esse aqui é um exemplo de um Simocode. Eu tenho aqui o TC, porque ele é um equipamento digital, ele não recebe correntes, a corrente nominal do motor, ele não recebe essa corrente, ele recebe correntes de, no máximo, 5 amperes. Então, eu preciso de um TC para alimentá-lo. Aqui está o dispositivo de controle, né, e de comunicação, e aqui está uma IHM, que eu posso fazer a partida e a parada desse motor, né, eu posso atuar aqui, ó, no contator, através de uma IHM. E aqui está o nosso motor trifásico. Então, aqui está a minha partidinha direta, normal, a única diferença é que eu inseri aqui um dispositivo inteligente nessa partida, que no caso aqui é o Simocode da Siemens, né, que precisa de TC, aqui é a unidade de controle, e aqui é a IHM. Não necessariamente eu preciso de IHM, eu posso fazer a minha partida e minha parada através de botões e o controle com sinaleiros, tá? Eu não preciso obrigatoriamente usar uma IHM, não, mesmo porque ela não é muito baratinha, não. Bom, exemplos de diagrama trifilar de força e comando de partida direta inteligente. Aqui nós temos um relé inteligente da WEG, é o SRW01,
né? Aqui está a minha partidinha, aqui está o TC, aqui está a unidade de controle dela. Eu tenho aqui a alimentação A1 e A2, que é a alimentação do SRW01, que é o meu relé inteligente. Aqui eu tenho a alimentação observe que o meu relé inteligente está energizando a bobina do meu contator. Ele também pode fazer o comando desse contator, tá vendo? Então, aqui é um diagraminha típico aí de uma partida direta inteligente, com o relé inteligente da WEG. Aqui é outra partida direta inteligente, né? Essa aqui é com um relé inteligente da Siemens, com Simocode. Aqui está o TC, né? Esse TC alimenta o meu Simocode. Aqui estão aí o botão liga, o botão desliga. Eu posso fazer o comando via HM, eu posso fazer também com o botão liga e desliga, tá vendo? Através do Simocode. Tem as sinalizações de ligado, desligado e defeito também. Tá vendo? E aqui está energizando a bobina do meu contator. E não é uma partida muito pequena essa aqui não, ó, 65 amperes. Isso aqui é uma partida típica daquela indústria chamada Raizen, porque ela sempre pede o controle dos enrolamentos e dos mancais, temperatura dos enrolamentos e dos mancais. O Simocode permite que eu entre aqui com as informações de temperatura daquele motor. Esse aqui é um dispositivo extraordinário, tá? E a partida com Soft Start, Angélica? A Soft Start também é inteligente? Sim, a Soft Start veio justamente, nasceu principalmente para diminuir aquele pico de corrente que a partida elétrica, que a partida direta faz, né? Aí, então, ela surgiu para fazer uma rampa de partida em que aquele pico de corrente, né, eu diminuo bastante aquele pico de corrente e rapidinho aí ela faz uma rampinha de partida, diminuindo bastante aquele pico de corrente, até eu chegar na minha corrente nominal. E ela também possui comunicação. Tem algumas que não, algumas mais simples não têm comunicação. Mas com o advento da indústria 4.0, os equipamentos estão ficando cada vez mais inteligentes, né? Então, a Soft Starter veio também para suprir aí essa necessidade da indústria 4.0, né? Então, aqui, ó, é uma partida com Soft Starter. Eu tenho aqui a minha chave seccionadora fusível. Esses fusíveis normalmente são ultra rápidos. E aqui eu tenho minha Soft Starter, a minha partida eletrônica, vamos falar assim. E aqui está meu motor, né? A Soft Start é usada para partidas de grandes motores que não precisam do controle de velocidade. Então, aqui eu coloquei uma chave fusível, a Soft Start em si, né? Aqui a indicação da chave fusível, chave seccionadora fusível, e aqui a minha Soft Start, né? Por que eu não posso colocar a base fusível aqui e pronto? Porque depois da NR10, a questão de segurança ficou muito, muito importante. Então, muitos acidentes já aconteceram, muitos curtos circuitos e choques já aconteceram com a base fusível aberta com os disjuntores ali. Com os disjuntores não, desculpa, com os fusíveis ali. Porque na hora de trocar a base, encostava, na hora de tocar um fusível queimado, encostava na outra fase, tomava choque, deixava cair uma ferramenta, fazia um curto-circuito. Então, para evitar isso, é necessário que sempre se use uma chave seccionadora fusível. Sempre se use uma chave seccionadora fusível para colocar, para se instalar os fusíveis. Pode ver que ela tem uma tampa aqui, ó, protege, você pode abrir e fechar aqui essa chave,
ela tem uma tampa aqui que protege os fusíveis, protege o operador, né, de um curto ou de um toque acidental aí nos fusíveis, tá? Então, isso aqui é uma parte de força da minha partida com o soft start. Vamos ver, então, exemplos do diagrama trifilar de força e comando da partida com soft start. Aqui nós temos a minha soft starter, a alimentação dela 1 e a 2, o meu disjuntorzinho de comando, a minha chave seccionadora fusível. Aqui eu tenho um relé auxiliar, esse aqui, ó, K2 e K1 são relés auxiliares, porque eu vou precisar multiplicar os contatos que estão aqui embaixo, ó, vendo? Para fazer aí as ações que eu preciso nesse caso aqui. Aqui o K1 e o K2 são para um para indicar que está desligado, outro para indicar que está em falha. O K1, como aqui eu tenho um botão de comando duplo iluminado, o K1 que vai fazer meu selo aqui, tá vendo? Eu tenho também aqui uma chave seletora, local remoto, né, que eu posso fazer o comando aqui, ou eu posso fazer o comando remotamente via rede, né? Posso fazer também, não tem problema nenhum. Aqui eu tenho K1, K2 também me ajudando aqui a indicar onde está desligado, onde está com falha, e aqui o K1, ó, se está ligado. Tá vendo? O pessoal sempre me pergunta, por que eu preciso prever contatores auxiliares na partida com soft starter? Por conta disso, porque você precisa multiplicar a ação dela em vários locais. Tá vendo que ela só tem uma saída aqui, ó, né? Essa aqui é uma SSW07 da VEG. Aí, uma soft starter VEG. Essa aqui, ó, é um exemplo com soft starter Danfoss, né? Uma soft starter muito boa, maravilhosa, que tem bastante controle. Aqui, nesse caso, ó, a comunicação está sendo feita, o comando está sendo feito via rede ou via HM. Eu não tenho comando local, não tenho comando na porta. Cada vez mais a indústria não está utilizando comando na porta. Está cada vez mais confiando nas redes de comunicação. Então, aqui eu tenho uma rede de comunicação, ó, Profibus, e tenho também a HM. O meu comando local na porta do painel vai ser dado pela IHM, ao invés de botões de comando. Eu tenho aqui minha proteção com chave seccionadora fusíveis ultra rápidos e tenho a minha soft starter da Danfoss, no caso. Bom, e a partida com inversor de frequência, Angélica? A partida com inversor de frequência são partidas também inteligentes, podem ser inteligentes. E a partida com inversor de frequência, ela é feita quando o motor, independente da potência, é um motor que precisa que tenha controle da frequência, controle da velocidade aí, né? Daquele motor. As esteiras transportadoras, caso embuche, precisa aumentar ou diminuir a velocidade, vários outros processos, alimentadores, né, aí da caldeira, por exemplo, precisa de controle, às vezes precisa diminuir um pouco a alimentação ou aumentar, né, precisa do controle de velocidade. Então, onde tem controle de velocidade, motor pequeno ou grande, você utiliza inversor de frequência. Então, vamos lá, né, ó. Mesma coisa, ó. Aqui eu tenho minha chave seccionadora fusível. O fusível não precisa ser ultra rápido, mas de qualquer maneira você precisa atender a recomendação do seu fornecedor. Se ele falar que para aquele inversor é necessário fusível ultra rápido, você vai usar o fusível ultra rápido. Tá vendo que aqui é uma chave seccionadora fusível, aqui é o meu reator de entrada, porque o inversor provoca muito ruído na entrada. Então, muito ruído na linha. Então, eu preciso de um reator de entrada para filtrar esses ruídos, para não passar lá para a minha linha esses ruídos, tá? Então, por isso que é sempre necessário a utilização de filtro e de reator de entrada.
Esse aqui é um inversor da Siemens. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui é um inversor da Siemens. Ele já vem com filtro, muitos já vêm com reator de entrada prontos. Então, você precisa escolher aí o modelo. Eu representei aqui para chamar a atenção de que sempre é necessário um reator de entrada. E o inversor, né? O inversor sempre ele possui comunicação, pode ser Ethernet, pode ser Profibus, pode ser DeviceNet, tem outras comunicações aí também que são usadas, então alguns também têm as comunicações diferentes dessa. Então, a partida direta inteligente, a soft start, o inversor são todos partidas inteligentes, todos eles possuem comunicação com o meu supervisório através de um CLP, eles possibilitam isso. Então, vamos ver aí exemplos de diagrama trifilar de força e comando de uma partida com inversor de frequência, né? Aqui, ó, é uma partida com um inversor da Siemens, ó. Nesse caso aqui, ó, em vez de ter seccionador fusível, tem um disjuntor motor, o reator e o inversor. Aqui tem a EHM, né? Tá vendo aqui, ó, comunicação de rede. Não, minha HM é aqui. Aqui é o meu conector de rede. A rede, no caso, é a Profinet, uma rede Ethernet da Siemens. Tá vendo? Então, aqui aqui, inclusive, tem um reator de saída. O reator de saída é recomendado quando o meu motor está aí muito distante da minha partida, muito distante do meu inversor. Então, recomenda-se que se coloque aí um reator na saída do inversor também, tá? Aqui estão os relés auxiliares que estão multiplicando, aí vai multiplicar lá no campo, vai multiplicar nesse projeto aqui a ação desse inversor de frequência, tá bom? Outra partida aqui com o inversor da Danfoss, ó. Opa. O inversor da Danfoss, né? Que está sendo acionado na porta através de um HM ou através de uma rede de comunicação Profibus. Aqui é chave seccionadora fusível, e nesse caso ele não está usando nenhum relézinho auxiliar, porque não vai precisar multiplicar em outros lugares. Através da rede, o operador sabe direitinho o que está acontecendo aqui com esse inversor. Inclusive, ligar, desligar, através da rede, ele pode fazer isso, tá? Então, isso que eu queria falar com vocês a respeito das redes de comunicação e as partidas de motores. As partidas de motores passaram a ser inteligentes, porque a indústria 4.0 passou a exigir que os equipamentos ficassem inteligentes, para que pudesse representar tudo o que está acontecendo lá no chão de fábrica, lá no supervisório, de maneira virtual, tudo o que está acontecendo. Mas para que isso acontecesse e isso fosse possível, os equipamentos tiveram que ser inteligentes. Então, através dos dispositivos, na partida direta, de um relé inteligente associado a essa partida direta, com comunicação, pode ser Profibus, pode ser Ethernet, pode ser DeviceNet, pode ser Modbus, tem outras também, tá? Mas essas são as mais usadas, pelo menos aí com os meus clientes, eles usam mais essas redes. Então, a Soft Starter veio, as primeiras não tinham comunicação, mas as últimas estão cada vez mais com a capacidade de comunicação maior, com um número de redes maiores. Você pode pedir um módulo de rede tal, de rede tal, de rede tal, né? Pode ser Siemens, ABB, Schneider, WEG, Danfoss, né? Que cada uma delas comunicam aí com a sua rede principal. A mesma coisa os inversores de frequência também, os primeiros não eram inteligentes, agora os últimos cada vez mais inteligentes e com maior aí tecnologia integrada a esses dispositivos.
também pode ser de qualquer fabricante, né? Pode ser Rockwell, pode ser Schneider, Siemens, Danfoss, pode ser WEG, pode ser aí a BB, que se comunicam entre si e com redes bastante compatíveis em protocolos abertos. Então, é uma coisa maravilhosa. Então, as redes de comunicação vieram para ajudar a indústria, né, a controlar, fazer o controle de todo o seu processo industrial de maneira mais efetiva, de maneira mais econômica, né, com a diminuição de custos. A implantação inicial não é tão barata, né? A implantação inicial é bem cara, inclusive exige pessoal aí bem qualificado para trabalhar com isso. No entanto, a médio e longo prazo, isso se torna bastante econômico, feito de maneira mais eficaz e sem aí correndo risco de acidentes. Então, no ambiente virtual, você controla todo o processo produtivo sem precisar estar lá em cima do equipamento, correndo o risco de tomar um choque, ou de causar um incêndio, ou de fazer um curto-circuito, porque virtualmente você está fazendo todo o controle da sua fábrica, da sua indústria. Então, se você ficou com alguma dúvida, se você achou legal, se você foi a primeira vez que você ouviu falar disso, comente aqui embaixo, né? Principalmente se você ficou com alguma dúvida, que eu vou ter muito prazer aí em esclarecer a sua dúvida, como eu faço aí com os meus alunos, porque eu sou mentora na parte de projetos de painéis elétricos industriais, tá? Então, comenta aí. E um grande abraço para você e até a próxima aula. Bye, bye.